E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre o fim de semana. Hoje é dia 18. Eu tô gravando esse vídeo junto com o da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Então ele vai sair na terça, dia 19 de maio. Eu queria que saísse na segunda, mas eu não quis soltar esse e o da convocação no mesmo dia. E vamos falar sobre os clubes baianos, né? Tanto Bahia quanto Vitória no Brasileirão esse fim de semana, né? Domingo, dia 17. Que domingo amargo, hein? Domingo amargo para os dois clubes baianos, de maneiras diferentes. Eu vou começar falando do Bahia, né, que foi o primeiro jogo. Bahia, eu acho que o mais ressoou, assim, foi a questão do extracampo, né? A Bamoa, a organizada, fez protesto, tanto dentro quanto fora do estádio, mas comentando sobre o time em si, eu acho que eles sentem, sim, essa pressão, né, da torcida tá protestando, teve até promoção de ingresso, né? E mesmo assim, acho que o público total deu de 26 mil, se não me engano, acho que é abaixo, né, do que o Bahia costuma colocar na Fonte Nova. E Rogério Ceni veio pra esse jogo com 4-3-3, diferente do que ele foi contra o Remo, né, que foi um 3-3-3-1. A equipe melhorou, o time melhorou, o Bahia jogou melhor definitivamente, né, do que contra o Remo, claro. Mas eu ainda senti que o time ainda tá nervoso, ainda não tá bem. O time não tá 100%. E assim, contra um Grêmio muito apático, né, cara? Vale comentar como o time do Grêmio tava jogando mal. Foi um jogo ruim, sendo bem sincero. Acho que dos que eu assisti só perdeu pra Vitória e Corinthians, que realmente foi uma negação. Mas esse foi um jogo bem ruim também. Só que o Grêmio, assim, time lento, né? Zagueiros e volantes lentos. A zaga errando demais, perda de bola, enfim, o Grêmio eu achei muito ruim mesmo. Mas o Bahia jogou melhor, eu acho. Criou, né? Criou mais. Só que de novo tivemos aquele problema da imprecisão. Eu acho que teve um aspecto de sorte, né? Quando o jogo já tinha sido empatado. Teve uma cabeçada de Everaldo que foi na trave, então tem coisa de sorte também. Mas você tem aquela questão, acho que do psicológico, né? Que os caras ficam mais imprecisos, isso é um fato. Mas também tem um pouco de definição, cara. Você não pode chegar ali cara a cara com o goleiro, tentar cortar errado e, sabe? Enfim, pra mim isso não pode acontecer, ainda mais nesse contexto. Mas, de novo, sabemos que o mental e o contexto do clube, né, acabou não fazendo. O Grêmio abriu o placar, gol de cabeça, o Bahia empatou uns 10 minutos depois com o gol de Sanabria. Eu não tenho muito comentário pra esse jogo. O Bahia tá 7 jogos sem vencer, mas recuperar o elenco, recuperar a confiança, recuperar a torcida também, que nesse momento tá insatisfeita e com razão. E é isso, ver o que tem que ser feito para retomar. O Bahia evoluiu bastante, na minha opinião, porque a partida contra o Remo foi realmente um ponto fora da curva. O Juba, infelizmente, saiu lesionado, mas já vimos algumas peças ali recuperando o bom futebol, ou pelo menos evoluindo ao que estamos acostumados a ver, né? Enfim, comentários mais por cima. E agora, vamos para Red Bull Bragantino e Vitória. Vamos começar, né? Primeira coisa, eu quero já pôr um fato aqui. A arbitragem errou sim, tá? Um pênalti que pra mim não existiu e um vermelho que não foi dado. Mas, a arbitragem perfeita que fosse, o Vitória jogou muito mal. Mas muito mal mesmo, assim. Um dos piores jogos do ano, tá? Tivemos 23 finalizações do Red Bull Bragantino, sendo 3 delas grandes chances, e 7 finalizações do Vitória, sendo 0 delas grandes chances. Assim, o que é que eu observei? O Vitória é um time cansado, porque tá jogando muitas partidas e não tem peças de reposição. Isso é inquestionável. E assim, o jogo contra o Flamengo na quinta-feira, ele exigiu uma entrega a mais. Claro, a equipe deixou tudo ali em campo. E é natural que o elenco tivesse cansado, né? Inclusive, quando vê a pausa da Copa do Mundo, recuperar esses caras, né? Tipo, acabar logo a Copa do Nordeste, tentar sair com o título e recuperar esses caras, porque Brasileirão é prioridade e Copa do Brasil tentar avançar se der. Impressionante, cara. Impressionante como um time apático. Vocês terem noção, os gols esperados, né? XG 3.09 do Bragantino e 0.29 do Vitória. O Zé Hugo, que evoluiu muito, fez uma partida muito ruim hoje. O time todo, né? Eu queria destacar especificamente Nathan Mendes e Luan Cândido, né? Luan Cândido, um zagueiro e um lateral. Luan Cândido, e assim, Nathan Mendes ele evoluiu bastante, tá mostrando uma solidez ali
defensiva, ajudando bastante pela lateral direita, e o Luan Cândido na zaga, né? Nathan Mendes e Luan Cândido não foram porque eles são emprestados do Bragantino, né? Então eles nem viajaram. E aí, em seus lugares, respectivamente, tivemos Adenilson e Kaique, né? Kaique Gonçalves improvisado ali na zaga, volante de origem. E Adenilson ele é volante de origem também, mas jogou de lateral. E tivemos Jamerson na lateral esquerda, Jamerson voltando, infelizmente não no mesmo nível. Ele estava evoluindo ano passado, mas teve aquela lesão. E Ramon, acho que ele estava suspenso. De resto, tivemos o trio ali, Martínez, Zé Vitor e Baralhas. Tivemos Eric, que esperamos que não tenha tido nada grave com o pisão que sofreu. Tivemos René, Mateuzinho. E vou começar falando do Adenilson, que muita gente diz assim, é um jogador da base e Jair Ventura queima colocando o cara que é volante pra jogar na lateral, isso acaba queimando. Por um certo ponto isso é verdade. Isso é uma sacanagem e acaba queimando o atleta. Por outro lado, o futebol ele tem fundamentos e existem coisas básicas. Ou seja, você marcar o cara correndo atrás, você tomar os nós mais infantis que existem, sabe? E você comprometer, porque eu vi 3 jogos com a Adenilson esse ano e os 3 ele comprometeu seriamente. No Brasileirão, no caso, né? Um foi contra a Chapecoense, que ele simplesmente arremessou o jogador e foi expulso no primeiro tempo, fazendo com que o jogo ficasse muito mais complicado, que já era fora de casa, e o Vitória quase perdeu. Outro jogo foi contra o Fluminense, que um erro coletivo, né? Mas principalmente dele e de Neres e Arcanjo, causou no gol de empate do Fluminense, que o Vitória tinha virado o jogo também fora de casa. E esse agora, que ele tomou um baile ali na lateral. Fica difícil defender, né? Kaique Gonçalves, por exemplo, ele foi na zaga, ele não foi um exímio zagueiro, mas segurou as pontas, ele já jogou de zagueiro esse ano e foi ok. Mas Adenilson, pra mim, foi um destaque negativo, sem sombra de dúvidas. Tal qual o Zé Vitor, tal qual o Jamerson, que tá sem ritmo. Adenilson, ele foi tão mal, vocês terem noção. Tipo, eu não quero atacar o jogador, a pessoa do jogador. Inclusive, espero que ele evolua, que ele consiga evoluir, que ele consiga melhorar aí. Eric, ele sofreu muito voltando pra marcar, justamente por conta disso. Voltando pra marcar mais que o normal, no caso, né? Tanto que, pro segundo tempo, Jair Ventura, ele trocou pra Claudinho. Claudinho, sei lá, 8 meses, sei lá, um tempão sem jogar, tava no DM. E aí voltou, que é um lateral direito de ofício, né, finalmente. Sem ritmo e não conseguiu fazer uma boa partida, obviamente. Tárzia também não desempenhou, mas o time inteiro não desempenhou. Então, a gente colocar, mas assim, mostra como o elenco é curto. Porque saiu René, entrou Renzo Lopes. Saiu Mateuzinho, entrou Fabre. Saiu Zé Vitor, entrou Lucas Silva. Saiu Eric, entrou Tárzia. Eu acho que Tárzia pode evoluir. Claudinho, pra mim, é uma grande incógnita. Temos um problema, acho que tem que dispensar uma galera aí e refazer o banco e algumas peças até pro principal. Foi uma partida ruim, é preciso dar o mérito do Bragantino. Um jogo muito físico, os caras trombando cada armário e um pênalti que pra mim foi questionável, né? Que a bola bate aqui, mas ok. O segundo pênalti não existiu e o vermelho que não foi dado, né? Inclusive, tá aí a curiosidade, né? O primeiro pênalti, o goleiro bateu e fez. O segundo pênalti, simplesmente, o jogador de linha bateu e perdeu. Vai entender, né? Beleza que o Volpe, ele é goleiro artilheiro, mas... Enfim. O Bragantino fez um bom jogo, realmente. O Vitória sempre que vai lá perde. Os caras se impondo fisicamente, correria... E fazendo a festa pelas laterais, porque tínhamos 2 avenidas ali por fora, né? Para além dos méritos do Bragantino, eu pontuo aqui os deméritos do Vitória. Afinal de contas, é o que eu cubro aqui com vídeos e faço as colunas também, né? Talvez importante aí para o torcedor voltar à realidade, né? Porque teve muita gente que ficou extasiada com o que aconteceu no Barradão, né? Contra o Flamengo, e tá certa em estar, porque foi absurdo. Mas é preciso manter os pés no chão de alguma forma, né? Teve muita gente falando do Jair Ventura. Talvez ele não tenha tomado as melhores escolhas em termos de esquemas e em termos de escalação. Mas lembrando, escalação ele tem um elenco limitado e muito desfalque. Eu acho que ele também teve os seus erros, é preciso pontuar aqui. E vamos ver, o Vitória segue sem ganhar fora de casa, velho. O Vitória é simplesmente o segundo pior mandante, né? O vice-lanterna de pontos fora de casa. Tem 3 pontos fora de casa, com 3 empates e 5 derrotas em 8 jogos. Estamos na 16ª rodada, ou seja, simplesmente vai acabar o primeiro turno
E dessa forma o Vitória ficou a 1 ponto da zona. Beleza que tá tudo muito achatado, mas tá começando a esticar, começando a folgar bem aos poucos, né? Porque do 16º, que é o primeiro fora da zona, o Santos, temos 18 pontos, né? Até, sei lá, o sexto colocado, que é o Bragantino, temos 5 pontos de diferença. Então, isso já vai começar a esticar um pouco, mas assim, tá bem achatado, então o Vitória precisa fazer sua gordura, né? Se não quiser passar susto, né? Pra não ter sufoco que nem ano passado. Dito isso, obrigado por assistir. Deixe sua opinião aí nos comentários, sempre de forma respeitosa, pra trocar uma ideia. Lembrando que eu não quis atacar nenhum jogador, apenas falei do desempenho em campo. É isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.